Olá, seja muito bem-vindo ao BMC Visões. O conflito entre Israel e Palestina é um dos mais complexos e antigos do mundo. Uma disputa territorial, política e religiosa que atravessa séculos e mobiliza milhões de pessoas ao redor do planeta. Hoje vamos explorar a história, os eventos-chave e as possibilidades de paz entre israelenses e palestinos com Vandir Silveira, que é cientista político, economista e PhD. Para entender o conflito, precisamos voltar ao tempo. O conflito entre Israel e os árabes, mas eu gostaria de colocar que não é apenas com os árabes e sim com os muçulmanos. Existe uma briga, existe uma hostilidade entre as duas religiões e povos, porque a missão do povo muçulmano, né, e é uma questão corânica, é que ele expanda o número de pessoas convertidas para a religião que é a única religião do Deus único. Então isso, desde o século VI, né, com a invasão dos povos árabes, os exércitos de Maomé, que invadiram o que a gente chama hoje de Terra Santa, o Israel, né? Na época era a Judéia ou a Síria-Palestina na mão dos romanos, começou esse problema entre esses dois povos. Visões de civilizações opostas e muito diferentes, ainda que existam muitos traços comuns. Mas essa questão religiosa é o cerne da questão. Conforme essa questão religiosa foi crescendo e o tempo passando, o Império Bizantino caiu, tivemos a ascensão do Império Otomano, que tomou conta dessa região, e existe desde a época do Império Otomano muitos problemas, rusgas e massacres entre judeus / árabes e muçulmanos, porque os turcos não são árabes, nem os persas são árabes. Eles são muçulmanos depois da conquista dos exércitos de Maomé no século VII. Então sempre houve essa tensão todo o tempo na região. Conforme o Império Otomano implodiu depois da Primeira Guerra Mundial, os britânicos e os franceses ocuparam a região, e essa região, sob o mandado britânico, porque os franceses estavam no Líbano um pouquinho acima, então o que acabou acontecendo? Passou a ser uma guerra, uma luta, não somente a respeito da religião, mas também pela ocupação da terra. Por quê? Porque muitos imigrantes judeus, europeus, e que moravam no Egito e outras partes que antigamente eram partes do Império Otomano, passaram a imigrar para Israel. E durante esse tempo existia uma preocupação muito grande por parte dos árabes muçulmanos que haveria uma preponderância dentro da terra, uma ocupação por parte dos judeus. E aí essa luta pela terra começou a acontecer. Não era apenas uma luta de conversão, eu vou converter você para a minha religião. Eu vou resistir à conversão, que era mais ou menos esse impasse entre judeus e muçulmanos. Com o mandato britânico da Palestina, começou uma luta com relação à terra, e aí nós temos a conflagração do que a gente está assistindo hoje. A origem do conflito está aí. Inicia com uma questão religiosa, após a invasão do povo árabe, sob o comando dos exércitos de Maomé, Mohammed. A origem do povo árabe não tem nada a ver com a Terra Santa. Eles não são autóctonos da região. O povo árabe tem a sua origem no sul da planície arábica, onde é o Iêmen hoje. E conforme os exércitos e a conversão acabou acontecendo durante a vida de Maomé, esses exércitos subiram, principalmente no século VI e VII, tomaram conta do que a gente chama de Terra Santa, da Pérsia e de muito do que era o Império Romano Bizantino. Então é dali que vem essa confluência de ódios antigos,
baseado na religião. E sob o mandato britânico da Palestina, nós temos a questão da terra. Então, esse é o resumo do início dessa guerra que a gente vive hoje, nesse momento, no século XXI. Em 1947, a ONU propôs um plano de partilha dividindo a Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe, com Jerusalém sob controle internacional. O plano foi aceito pelos judeus, mas rejeitado pelos árabes. Em 1948, após a saída dos britânicos, Israel proclamou sua independência e uma coalizão de países árabes invadiu o novo estado, iniciando a primeira de várias guerras entre Israel e seus vizinhos. Ao final do conflito, Israel havia ampliado seu território e centenas de milhares de palestinos foram deslocados, criando a crise dos refugiados palestinos. É justo dizer que os judeus ocuparam? Não, não é justo. A Palestina, que a gente se refere hoje, ou na época do Império Romano, ou Judá e Israel, é a região originária dos povos que a gente tem hoje como os judeus. Então, tendo isso em vista, é muito errôneo, né, essa percepção, essa narrativa que o mundo comprou de que os judeus serem europeus que foram colonizar a terra dos pobres árabes. Isso não é verdade. Na verdade, o primeiro invasor e colonizador foram os árabes, que invadiram a terra, que eram os reinos de Israel e Judá, né? E ocuparam, forçando grande parte a se converter e assassinando, massacrando judeus que não quiseram se converter. Em 1967, na chamada Guerra dos 6 Dias, Israel derrotou seus vizinhos árabes e ocupou territórios significativos: a Cisjordânia, Gaza, as colinas de Golã e o Sinai. A ocupação desses territórios, particularmente a Cisjordânia e Gaza, onde vivem milhões de palestinos, tem sido uma das principais causas da continuação do conflito. Mas na Guerra dos 6 Dias, o que parecia perdido, Israel ia ser dominado. Em 6 dias de guerra, Israel aniquilou todas as tropas, destruiu todos os aviões egípcios. A frota de avião toda desapareceu, não tinha mais. E nesse período, Israel ocupou, né, Sinai, que já estava sob seu comando, mas expandiu a quantidade de terra sob seu domínio, ocupou o sul do Líbano, ocupou o que a gente chama de Golan Heights, né, que seria a planície de Golã, que era parte da Síria, e tomou conta completamente dos territórios palestinos. Então, aquilo que no primeiro e no segundo dia parecia que Israel tinha realmente evaporado no mapa, o que é compreendido muitas vezes como um milagre, né, do povo de Deus, da terra prometida, uma das maiores viradas de estratégia militar que nem nas outras guerras que duraram mais tempo, Israel conseguiu fazer em tão pouco tempo. Quer dizer, foi uma guerra que realmente colocou um fato na mesa que o poder hegemônico militar no Oriente Médio era Israel. Israel tendo uma relação muito íntima com os americanos não só treinando as tropas israelenses, mas também fornecendo armas de última geração. Na época, a Guerra Fria corria solta, a União Soviética dava suporte de treinamento, suporte financeiro e bélico para os árabes e muçulmanos, porque o Irã não é árabe. Então a União Soviética estava por trás disso e era uma proxy, uma guerra de aproximação entre o Ocidente e o Oriente, entre a União Soviética e os Estados Unidos. E nós colocamos à prova a competência das armas dos dois campos. E, novamente, o Ocidente, representado por Israel, com armamento de última geração, se mostrou vastamente superior aos árabes durante essa guerra. Então essa guerra ela foi o ensejo
de que Israel não era um país que não deveria ser levado a sério por parte dos seus inimigos muçulmanos e árabes. Então, a guerra é muito importante. Obviamente, teve uma guerra na sucessão aí de 1973. Houveram incursões no Líbano, houveram as intifadas, uma série de outros momentos de pico de agressão contra Israel e que Israel, de novo, dominou. De todos os confrontos armados, se a gente levar em conta a Intifada 1, Intifada 2 e tudo, que são cerca de 9 confrontos, incluindo o que está acontecendo agora. Em todos os confrontos, Israel ganhou. E não ganhou, e tem que ser dito que não ganhou apenas por ser financiado pelos Estados Unidos. Isso ajuda. Mas a mentalidade do povo de Israel, do israelense, e quando eu falo israelense, vale notar que Israel não é composto apenas por judeus. Existem cristãos, existem muçulmanos, os árabes compreendem 20% da população de Israel. Ao longo dos anos, várias tentativas de paz foram feitas. Em 1993, com os acordos de Oslo, parecia haver uma luz no fim do túnel. Israel e a Organização para a Libertação da Palestina reconheceram-se mutuamente e um caminho para a criação de 2 estados foi traçado. No entanto, o processo de paz foi interrompido por violência, desconfiança e mudanças políticas. Nos anos 2000, a segunda intifada, um levante popular palestino, levou a novos ciclos de violência e o fortalecimento de posições radicais. Houveram diversas oportunidades de paz. A primeira oportunidade de paz foi em 1948. Os árabes foram convidados para fazer parte de Israel. Tanto é que 20% da população é árabe. E esses árabes, eles lutam contra árabes porque eles têm uma visão diferenciada do mundo. Eles experimentaram a igualdade de oportunidades. Houve o acordo de Camp David, Israel cedeu de volta para o Egito a planície do Sinai, que era muito importante para evitar qualquer ataque, fez uma paz com os egípcios, mas o que agora apelidados de palestinos por parte de Yasser Arafat. Lembra que esse nome não existia, Arafat criou um povo que não se via como palestino, ele se via como árabe. E esse povo podia estar perfeitamente no Iraque, ou podia estar na Jordânia, ou podia estar no Egito. Ele não é um povo diferente dessas nações. Mas eles foram oferecidos a oportunidade de permanecer em Israel. E não optaram por isso, optaram pela guerra. O Egito foi o primeiro país a fazer paz com Israel e culminou no assassinato do Sadat. Fanáticos muçulmanos assassinaram o presidente do Egito, Anwar Sadat, em uma parada militar, no dia da vitória do Egito. Então, a opção por várias facções árabes, a Liga Árabe, foi por não fazer paz com Israel. Porque a meta, o destino do projeto palestino não era apenas colocar os palestinos em Israel, era varrer Israel do mapa. Então é exatamente isso a função meta exclusiva, crença do Hamas, da Jihad Islâmica e do Hezbollah. Desde 2007, o Hamas, um grupo militante islâmico terrorista, controla a faixa de Gaza, intensificando o conflito com Israel. O Hamas não reconhece o direito de Israel de existir e frequentemente lança ataques com foguetes, enquanto Israel responde. A população civil, tanto palestina quanto israelense, sofre com a violência. A vida na faixa de Gaza é marcada pela pobreza extrema e frequentes conflitos militares. Então, o grande problema hoje não se resume num confronto entre nações. Nós estamos falando de um confronto com grupos terroristas e a única nação por trás disso que tem um problema sério com Israel é o Irã. Então, o Egito não luta contra Israel. A Jihad Islâmica, então, não é um ataque contra o Egito.
E o próprio Egito colocou a Jihad Islâmica Egípcia, né, a Irmandade Islâmica, na prisão. A Jordânia não tem problema com Israel. Aliás, a Jordânia tem mais problemas com os palestinos, porque muitos palestinos vieram como imigrantes, e na verdade como refugiados durante a Guerra de 48 para a Jordânia. Alguns anos depois eles tentaram fazer um golpe de Estado na Jordânia para transformar a Jordânia. Isso muitos de vocês não sabem, mas é verdade, podem procurar. Os palestinos confabularam para fazer um golpe de Estado na Jordânia e tirar o rei Abdullah. A mesma coisa aconteceu no Egito. E a mesma coisa aconteceu no Líbano com os palestinos. Tanto é que os palestinos, a OLP, foi expulsa por Israel, houve invasão para tirar, com a ajuda do Líbano. Com a ajuda do próprio exército libanês. Então, o que precisa ficar claro é que não existe uma guerra tradicional de Estado-nação contra Estado-nação. Nós temos dois Estados-nação que se confrontam, que é Israel e Irã, e o Irã confronta Israel através de seus emissários, os seus proxies, no sul do Líbano, que é a Hezbollah. Por isso Israel atacou, está atacando, e a mesma coisa com a Jihad Islâmica e com o Hamas na Palestina. Então não existe caminho para a paz a não ser que exista a hegemonia regional. E o que acontece com a hegemonia regional? É essa escolha que o Benjamin Netanyahu fez, que é: eu vou destruir o Hamas para jamais algo parecido com o que aconteceu no dia 8 de outubro, aliás, no dia 7 de outubro, aquilo que aconteceu, para que jamais aconteça algo similar ao que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023, Netanyahu optou por mostrar essa hegemonia de Israel na região e destruiu o Hamas, destruiu o Hezbollah, acabando com sua liderança, destruindo a sua capacidade de projetar poder através de seus armamentos, e dessa maneira conseguir fazer a paz, que é uma paz tênue, mas a paz passa por algo que ia acontecer ano passado, e houve a intercorrência dessa guerra, iniciada com os ataques brutais, vergonhosos, covardes do Hamas a civis, no dia 7 de outubro, que é um acordo de relação normalizado entre Israel e Arábia Saudita. Esse é um acordo fundamental em geopolítica, porque dentro do Oriente Médio você tem duas grandes forças que lutam pela hegemonia da região. Um é a Arábia Saudita, que é o país mais rico, e o outro é o maior país em termos de população, tamanho e a quantidade de pessoas com competências elevadas em ciências, que é o Irã. Se não houvesse intervenção de nenhum poder, nem União Soviética, nem Estados Unidos, durante a Guerra Fria, se não houvesse um confronto envolvendo Israel, o Oriente Médio seria dominado pelo Irã. O Irã é o país mais poderoso lá dentro, não só porque tem petróleo, mas porque tem população e tem uma população extremamente bem educada. Mas com a Revolução Fundamentalista Islâmica de 79, você acabou tendo dois campos. Você teve Israel, que era a representação do Ocidente, e o Irã dos ayatolás, do Ayatollah Khomeini, que era a marionete da União Soviética. Mas para evitar um confronto direto entre Irã e Israel, o Irã, através dos seus proxies, que são os grupos terroristas que o Irã arregimentou. Aliás, é tão séria a coisa que o Hezbollah passou a ser membro, parte do governo do Líbano. E tem uma milícia, um grupo paramilitar de soldados com armamento superior em números de pessoas e de qualidade bélica do que o próprio exército do Líbano. Apesar das décadas de conflito, a maioria das pessoas em ambos os lados ainda deseja paz.
soluções como a criação de dois estados, o reconhecimento mútuo e a resolução do problema dos refugiados são frequentemente discutidas. Mas as diferenças religiosas, territoriais e políticas, além da desconfiança enraizada, tornam esses caminhos difíceis. No entanto, a esperança de um futuro mais pacífico nunca desaparece. Mas no final da história, o interesse do Irã, como sunita, é aquilo que eles queriam quando houve a divisão, né, após a morte do profeta, Muhammad, em quem lideraria, quem seria o líder espiritual do grupo. E aí é onde tem a separação entre sunitas. Então nós estamos falando de algo que tem mais de 1000 anos atrás. E que os sunitas, através dos ayatollahs, têm a intenção de, uma vez que tiraram Israel, que é o pequeno demônio, o grande demônio é os Estados Unidos, tirar aqueles que não contam, que são os sunitas, que é ocupar através dos grupos, os grupos xiitas, onde sunitas hoje estão. E se por acaso Israel saísse de onde está, através de ocupação por parte dos palestinos, esses palestinos, na sequência, seriam atacados e varridos, porque eles não são xiitas. Então, no final da história, a gente volta para o começo que iniciou essa confusão toda, essas hostilidades por causa da religião, se transformou num projeto religioso e de ocupação da terra, e depois teve uma outra transformação quando o Irã entrou como um poder importante, que é não só a ocupação da terra, mas a ocupação da terra por parte da religião xiita, comandada pelos ayatollahs. Então ela faz o círculo total e termina numa guerra de religiões. O próprio Mahmoud Abbas, que é o descendente direto, né, recebeu a tocha do Arafat, foi eleito, também não vê com bons olhos, não quer a criação de um Estado. O que eles querem é a ocupação das terras dos judeus, das terras dos muçulmanos que vivem em Israel, das terras dos drusos que vivem em Israel, das terras dos cristãos que fazem uma nação próspera, independente, que é o Estado de Israel. É isso que eles querem. Bom, como vimos, o conflito entre Israel e Palestina é profundamente enraizado em questões religiosas, onde só o futuro dirá se essa paz finalmente será alcançada. Obrigada pela companhia, nos vemos no próximo Visões com um novo convidado, uma nova visão. Até lá!